Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham aqui na Comissão Especial da Assembleia Legislativa. Havendo quórum regimental, registrando a presença do deputado Lunelli, deputado Mário Mota, deputado Marquito, e os que nos acompanham de forma online, declaro aberta a nossa... Aqui não tem a quarta reunião ordinária, na verdade, a quinta reunião ordinária para tratar da Comissão Mista do Ato da Presidência 129, em cumprimento do artigo 37 do Regimento Interno. Em primeira ordem do dia, coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Em segunda ordem do dia, nós temos pessoas convidadas para serem ouvidas aqui, de acordo com o cronograma aprovado. E o primeiro a ser ouvido nessa tarde é o senhor Cassiano Bremen, perito do Superintendente Regional de Polícia de Florianópolis, o qual convido a fazer parte da mesa. Tudo bem, muito obrigado por ter vindo. Doutor, um abraço, prazer revê-lo. Então, na presença do deputado doutor Cassiano, e agradecendo já de primeira mão a presença voluntária aqui nessa comissão especial, informo que isso aqui não é uma comissão especial de inquérito, é uma conversa. A Assembleia Legislativa tentando trabalhar em cooperação com os demais órgãos que acompanham o acidente ocorrido ali no reservatório da Casan. Certo? Conhece os fatos? Tá. Então, registrado o agradecimento do senhor Cassiano, passo imediatamente a palavra ao relator para as providências que entenderem necessárias. Vossa Excelência, deputado Mota, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, demais colegas Marquito e Lunelli. Cumprimento a todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação da LESC. Cumprimento antecipadamente o senhor Cassiano Moser Fachinello Brem, perito superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis, agradecendo também a sua presença. Antes, eu peço apenas licença para colocar em votação, extra pauta, um requerimento de convocação de uma reunião extraordinária na sequência das nossas reuniões desta comissão mista para o dia 5 de dezembro, encaminhando um convite por meio do diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Casan, senhor Edson Moritz da Silva, ao senhor Hugo Roden. O deputado Marquito acompanhou na última participação a vinda dos fiscais da Casan. O senhor Hugo é engenheiro gestor do contrato EOC 966-2014, que viria para dirimir dúvidas de todos nós em relação ao que disseram o senhor Paulo da Topossolo e os fiscais da Casan, uma vez que eles não se falavam, até por uma questão de isenção e de ética. Quando havia alguma dúvida, os fiscais da Casan perguntavam ao gestor do projeto, que era o senhor Hugo Roden. Ele conversava com o senhor Paulo da Topossolo, recebia as orientações e trazia de volta aos engenheiros. Então, nós entendemos que seja muito importante, se ele aquecer, se ele atender a um convite, que ele também participe para dirimir as nossas dúvidas pendentes das duas conversas. Eu coloco em solicitação ao presidente, se puder colocar em votação este requerimento. Eu aprecio, recebo o requerimento de Vossa Excelência para convidar o senhor Hugo Roden para conversar conosco aqui nessa comissão. Defiro o pedido e consulto os senhores membros da comissão se há alguma divergência. Não havendo divergências, deferido a comissão para providências. Vossa Excelência continua com a palavra. Muito obrigado. Bom, no dia de hoje, nós chegamos efetivamente ao 6º encontro da comissão mista, 4ª reunião ordinária com a participação de convidados. Estamos recebendo, como bem disse o senhor presidente Ivan Nats, o senhor Cassiano Moser Fachinello Brem, perito superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis. Esperávamos ter também o senhor João Carlos Grando, presidente da ARESC, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, para quem enviamos o convite. Recebemos apenas a confirmação de que o convite havia chegado.
mas não confirmaram a vinda do seu presidente. Especialmente em relação à polícia científica, com o intuito de termos acesso a informações levantadas nos laudos periciais, eu informo que a polícia científica concluiu uma perícia no local ainda no mês de outubro, com forma de compor o inquérito policial número 60.2023-00074. Tomamos, então, a liberdade de convidar o senhor Cassiano para que fizesse uma apresentação sobre os 3 tipos de perícias realizadas no local do rompimento do reservatório da Casan. São perícias denominadas: 1, o exame em local da poluição, quer dizer, os aspectos ambientais; 2, exame da área de engenharia civil, a própria parede rompida do reservatório; e 3, o exame em local de dano, a deterioração da coisa alheia e previsão dos prejuízos, os problemas causados com automóveis, carros e tudo aquilo por onde a água passou. Ao final de sua apresentação, nós retomaremos a dinâmica habitual de perguntas ao convidado e, agradecendo antecipadamente, eu passo a palavra ao senhor Cassiano Moser, perito superintendente da Polícia Científica, para fazer uso da palavra e nos apresentar aquilo que trouxe para todos nós da comissão e para os nossos telespectadores e ouvintes dos veículos da Alesc. Muito obrigado. Senhor Cassiano, eu só reforço mais ou menos o procedimento aqui. É um procedimento formal, porém uma conversa informal. Então, não há um protocolo no nosso bate-papo aqui. Então, é possível que você comece pelos primeiros trabalhos que foram executados pela perícia e termine dizendo qual é o fato, qual é o último ponto, onde é que a gente está nesse momento na conclusão dos trabalhos. Então, desde quando vocês chegaram até o ponto que nós estamos hoje, claro, de forma resumida, né, para que a comissão possa anotar em ata a fala do senhor e o relator, após, possa fazer os relatórios que entender convenientes decorrendo da sua fala. Compreendeu? Então o senhor tem a palavra. Bom, boa tarde a todos, deputados. Agradecer o convite também. Fico feliz de poder expor aqui tanto o nosso trabalho quanto esclarecer eventuais dúvidas sobre os nossos laudos. Tive o prazer de coordenar as equipes, que não foram só de Florianópolis, mas também de São José. Então, tivemos diversos peritos envolvidos, auxiliares envolvidos, e eu tentei condensar isso numa apresentação bem breve, bem rápida e direto ao ponto. Eu acho que vai bem ao encontro do que foi solicitado, apresentar o que a gente já fez lá, desde o dia, o que já foi liberado de laudo e ainda o que tem por vir de laudo. Existem algumas novas solicitações que ainda não foram finalizadas, e aí, ao final da apresentação eu vou comentar sobre elas também. Então, indo para a apresentação, o início é rapidamente um repasse, acho que não cabe aqui, dos fatos que aconteceram, que já é de ciência da comissão. Aqui, só comentando um pouco do tamanho das equipes, nas perícias ambientais foram deslocados no dia dos fatos 2 peritos e um agente de perícia. Do local de crime contra o patrimônio foi deslocado um perito e um agente de São José, aí não era da minha superintendência, mas também foram coordenadas por mim. E da engenharia forense, o perito José Queires foi o coordenador da equipe, mas além dele foram mais 3 peritos. Coincidiu que a minha formação também é engenharia civil e eu também atuo nessa parte de perícias de engenharia. Então, até por isso, eu mesmo vim aqui sem indicar o perito Queires para instruir, pois também participei bem próximo dos fatos da engenharia forense em especial. Acho que cabe um detalhe sobre a atuação da polícia científica nesses fatos. Algumas vezes já me questionaram, mas e a célula A e algumas outras coisas, a gente já trabalha por provocação. Então, a gente vai analisar tudo que for necessário até que a gente consiga a resposta do que nos foi quesitado. Se a gente não tem uma demanda de uma resposta sobre a célula A, por exemplo, que está íntegra, a gente não vai analisar aquela etapa, para fazer bem focado mesmo e conseguir apresentar diretamente o que nos foi solicitado. Principais objetivos da perícia, né? Então, apresentar a dinâmica dos fatos, o que aconteceu no local, tentar apresentar a causa, que nesse caso foi possível apresentar a causa, e a indicação de uma possível autoria, né? A gente
indica quem a gente entende que pode ter sido responsável por aquela causa. Quem vai dizer se é responsável mesmo ou não somos nós, é depois no judiciário, quando for julgado o caso, né? E ressaltar a colaboração com as outras forças policiais. Isso aqui foi bem interessante, o próprio batalhão, Polícia Civil, todo mundo que já estava no local no momento prestou total apoio para os nossos trabalhos. Então, como eu disse, bem direto aos resultados. Do laudo ambiental, realmente não foram constatados nenhum crime ambiental no local. Não houveram relatos, por exemplo, de animais de estimação que morreram nos fatos e os outros crimes também não chegou à conclusão que haveria algo lá. Questão de dano patrimonial, acho que isso é o que mais foi divulgado, então o laudo ele vai ajudar a entender bem certinho aonde foram os danos e a extensão desses danos. Não é viável avaliar casa a casa, quebrou um prato, quebrou, mas dá para ter uma noção do valor global, né? Essa parte do individualização vai para a área civil e, enfim. A gente conseguiu montar esse mapa de calor, não sei se está muito visível para todos, mas uma delimitação da área afetada. A gente entende por área afetada a área que teve dano, não até onde a água chegou. Se algum local a água simplesmente chegou, mas não houve dano, não está nessa divisão. Inclusive, numa ideia de mapa de calor mesmo, com áreas com níveis de afetação. Tanto aquela que teve arrastamento de detritos, outras que houveram demolição. Então, a gente separou em três áreas. Aqui é um levantamento interessante que foi feito também. Essa é uma imagem que a gente fez por aerolevantamento. É uma imagem de 1 gigabyte, então é uma imagem muito grande, com uma riqueza grande de detalhes que podem ser analisados para comparar com imagens históricas que a gente pode, inclusive, ter do Google Street View, do Google Maps, enfim, ou qualquer outra plataforma de mapeamento. Essa imagem específica ela não está no laudo em si pelo tamanho dela, mas ela pode ser fornecida caso tenha interesse para alguma comparação, alguma análise mais próxima. Me permite, não quero cortar, mas apenas para quem não esteve no local ou não conhece, o reservatório está na parte de baixo do lado direito da foto. Há um reservatório circular, cilíndrico, e o reservatório em retângulo aqui embaixo. E a foto anterior que o senhor mostrou mostra por onde a água caminhou até aquele campo lá embaixo. Exatamente. Acho que é importante que as pessoas entendam. Ao contrário da foto, a água teria corrido de baixo para cima até aquele campo ao lado da igreja lá embaixo. Me perdoe, apenas para quem está vendo a foto pela primeira vez, compreender como é que funcionou. Por favor. Perfeitamente. Fiquem à vontade a qualquer momento para interromper a apresentação. Não há problema. Então, partindo para a parte da engenharia. Aqui sim a gente tem uma perícia que é bem complexa. E, inicialmente, nessa apresentação, eu tinha colocado 6 visitas, depois a gente já fez várias visitas, então eu coloquei 6 mais, porque ainda está sendo realizado visitas no local. Inclusive, além dos 4 peritos que eu comentei ali, a gente consultou peritos engenheiros de outras regiões do estado para validar nossas informações, nossas hipóteses. A gente atuou bastante com medições de levantamento do local. Então, no dia, como foi comentado, do rompimento, fomos lá, levantamos várias informações, dados, medimos a espessura do aço, a dimensão da parede, para depois poder analisar. E, em outras visitas, continuamos fazendo mais medições para tirar dúvidas que foram surgindo no decorrer. A gente fez a análise do projeto versus o executado. E, nesse momento, a gente já entendeu que encontrou a causa. Então, cabe o detalhe que a gente não foi a fundo no projeto ver se todos os detalhamentos do projeto estavam corretos. A gente, nesse momento, entendeu que já encontrou a causa e, como comentei, a nossa análise vai até a gente conseguir se convencer e comprovar as determinadas causas do fato. Vocês trouxeram peritos de outras regiões do estado, pelo que eu vi ali, até para uma isenção naquilo que está sendo buscado, evidente. Isso, a gente não deslocou esses peritos para cá. A gente trouxe a discussão, esses outros peritos à discussão. Então, discussões por meio de reuniões digitais e essa validação de hipóteses, ver se era uma concordância geral. E o que a gente colocou no laudo são as coisas que realmente foram consenso entre os 4 peritos que estavam coordenando o laudo e assinaram o laudo, e também os demais que foram consultados.
Então, conclusão do laudo de engenharia. Como eu comentei, o projeto analisado e a gente não encontrou nenhuma falha evidente. Isso não quer dizer que não exista nenhuma falha no projeto. Porém, a gente não entende que exista uma falha grosseira que possa ter dado causa ao evento que a gente está investigando. A gente entende que existe uma falha de execução, e aí sim uma falha muito clara de execução, comparando com o projeto. Então, especialmente ali na parte da armadura de ligação dos pilares com as cortinas. Cortinas é o nome técnico, jogando, no geral, é a parede, aquela parede de concreto. A gente entende que também houve uma falha na fiscalização da execução, pois, da mesma forma, existe diário de obras aprovando essa execução, e como a gente entende ser um erro grave, deveria ter sido visualizado. E a gente conseguiu identificar, pelas RTs que nos foram apresentadas, novamente, a gente analisa o que nos foi enviado. Se existiam RTs que não chegaram a nós, a gente não tem como avaliar. Porém, os documentos que a gente recebeu são os mesmos que a Polícia Civil tem, e eu validei depois com o Ministério Público, também são os mesmos documentos. Então, a gente está trabalhando em cima do mesmo rol de provas, de vestígios, né, de registros. Isso aqui eu não vou me debruçar muito, mas é só como aparecem os detalhes dos pilares. Eu fiz um esqueminha um pouco mais fácil da gente entender do que é aqui, que é esse desenho. Aqui eu suprimi as armaduras. Armaduras são os aços, os ferros que ficam na estrutura de concreto armado, né? Eu suprimi todos os que estão na parede para não ficar uma poluição visual muito grande. Os das paredes, eles estavam bem mais próximos do projetado. Então, é isso aqui que a gente entende que é o principal. Se a gente olhar, não sei se eu vou conseguir apontar lá, acredito que não. Não, é o laser mesmo, mas não vai aparecer. Mas eu acredito que eu consigo explicar só pela voz mesmo. Se a gente olhar, existem um ferro bem grande que parece em U, que ele está na direção da parede ali. Esse aço, ele é considerado um aço de negativo. Ele serve principalmente para reduzir a deformação dessa parede, né, evitar fissuras. Para a questão de estanqueidade, ele seria muito importante, e nós entendemos que ele também foi causa concorrente para esse descolamento da parede que eu vou comentar daqui a pouco. Isso. Essas barras de aço. Um segundo erro que a gente entende, no rompimento, no projeto, tem um emaranhado de barras que está bem na ponta ali. Deveriam ser 13 barras de 1 polegada, que são 25 milímetros de diâmetro. É uma barra bem robusta. São 13. No projeto, ela está detalhada dentro da intersecção do pilar e da parede. Isso é, as 13 deveriam estar ali dentro. Com o rompimento, a gente conseguiu verificar que 4 desceram junto com a parede, 4 ficaram aparentes, então estavam na interface da parede do pilar, e as outras 5 a gente não conseguiu verificar. Isso não quer dizer que elas não existam. Elas podem estar posicionadas dentro do pilar, e a gente não conseguiu ver porque o pilar ainda está lá de pé. Então, a gente consegue garantir que existem 8 barras, talvez existam as 13, mas elas minimamente estão deslocadas da posição de projeto. Há que se questionar se talvez haveria área de concreto suficiente para colocar todas aquelas barras ali, mas isso deveria gerar uma dúvida na execução que questionaria o projetista para analisar exatamente onde se colocariam essas barras e não simplesmente movimentá-las. Esses registros de qualquer movimentação ou de contato com a empresa projetista a gente não recebeu, então, até onde a gente sabe, não existiram. Apenas 8 foram encontradas? 8. Podem existir as outras 5 ainda, mas aí elas estariam dentro do pilar, a gente ainda não fez essa análise. A gente vai conseguir ver isso no momento que a gente for derrubar o restante da edificação, a gente vai conseguir analisar se existem essas outras 5 também. Sim. Vocês tiveram acesso às atas? A ata da obra, o diário da obra? Nos diários de obra tivemos. E no diário não constava nenhuma dessas consultas? A gente buscou nos diários o início da concretagem dessa parede e pilar da célula B e fez análise dali até o encerramento dessa concretagem. Nesse período, até existiu alguma coisa, aí eu vou ficar te devendo essa resposta precisa. Quem fez essa análise bem profunda foi o perito Queiroz, eu posso buscar com ele também para repassar posteriormente. Mas, pelo que ele havia me repassado, haviam alguns
leves questionamentos, mas não havia resposta. Então, eu posso verificar e encaminhar depois para a coordenadoria para dar certeza nesse ponto. Então, apontei 2 erros ali. Essa questão do negativo, que ele não existiu no local. Então, todos esses aços em U que tu levantou e mostrou, não tinha nenhum deles na parede. Nem na parede, nem no pilar. Eles não existiam lá. Ao menos nessa parede que rompeu, né? Sempre lembrando que o nosso escopo de análise é por ali. Aí a gente tem esse aço longitudinal, que a gente chama, que são esses 13, que eles minimamente estavam deslocados. Pode ser que existam os 13, talvez só existiam esses 8, mas minimamente eles estão deslocados do local. E o terceiro, e que a gente entende ser a principal causa da ruptura, é o espaçamento e a bitola dos estribos, que seriam os que abraçam ali, né? A gente tem uma estrutura ali do pilar com uma armadura muito forte e a gente tem uma parede com uma armadura muito forte. Só que a gente não tem o que segura a parede presa no pilar. Então, a grosso modo, a gente tinha uma parede que trabalhava com aço nesse sentido, na horizontal. Sem essa fixação nos pilares, ele começou a trabalhar no sentido longitudinal, que tinha uma armadura muito mais frágil e trabalhava da forma errada. Então, o projeto já não é o suficiente para suportar dessa forma. Então, a gente entende que essa falta dos estribos, e os estribos eles também precisam abraçar e fazer um nó, digamos assim, no final, para deixar bem preso. Na próxima foto, acho que até já vou passar. Aqui nós tínhamos 7 estribos e do lado de lá apenas 5. O espaçamento? É o espaçamento ilustrativo. Lá a altura era bem maior, esse aqui foi só um desenho ilustrativo mesmo. Nesse slide aqui acho que vai aparecer um pouco melhor. Mas deixa eu mostrar a foto antes para comentar. Essas pontinhas para fora são essas pontas desse estribo. Como a gente pode ver, ela não tem nem comprimento suficiente para encostar um no outro e realmente fechar. E ali também na ponta, quando ele geralmente rompe, ele apresenta uma estricção, que a gente chama, que é um afinamento e uma ponta limpa, porque ele acabou de romper, não tem corrosão, não tem nada. Nesses aqui a gente não encontrou essa estricção, então ela não tinha marca de resistência a essa tração, e a ponta, algumas estavam sujas de concreto, já coisas que não deveria ser encontrado se tivesse rompido. Então a gente entende que esse é realmente o comprimento que foi executado. E como a gente pode ver, ele não tem nem comprimento para abraçar, quem dirá para fazer aquele nó que eu comentei no final, para dar essa fixação. Isso. Pensar que ainda tem toda a espessura da parede para fora, né? Então, se fosse só viralizar ali, daria. Mas como tem a espessura da parede, eles ainda teriam que sair mais um pouco, e então fazer uma curva, e aí serem amarrados. Isso não existiu, e no nosso entendimento, isso gerou esse descolamento, permitiu esse descolamento da parede. Aqui, a tabela que está no laudo, deixando bem claro quais foram as principais divergências entre o projeto e o executado. Nessa longitudinal, que é aquela que eu comentei na vertical, a gente deveria ter 13 barras de 25, encontramos 8, pode ser que existam essas 13. Os estribos, na base e no topo, eles deveriam ser estribos de 10 milímetros de diâmetro a cada 10 centímetros, um espaçamento de 10 centímetros, e na região central, deveriam a mesma espessura de barra, só que a cada 20 centímetros, um pouco mais espaçado. O que nós encontramos em tudo lá foi barras de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Só um detalhe que é importante ressaltar, uma barra de 5 milímetros ela tem 4 vezes menos área do que a barra de 10 milímetros, o que dá resistência à área e não o diâmetro. Então, na prática, na área central, a gente tem 4 vezes menos resistência desse estribo. Se ele de fato fosse um estribo, né, ali a gente vê ele mais como uma armadura construtiva. Então, além de executado errado, foi executado num diâmetro muito menor e com espaçamento maior quando se considera com a base e com o topo. E essa barra de negativo, que é aquela horizontal que eu comentei, que deveriam ser barras de 16 milímetros, também é uma barra robusta, a cada 15 centímetros e no local não foi encontrado nada. A gente entende que essa combinação é a causa desse descolamento da parede. A parede trabalhou da forma que ela não deveria, descarregando a tensão da água ali num sentido divergente do que o de projeto e acabou ocorrendo o sinistro.
Da análise das RTs, a gente chega no projeto, que é o engenheiro... Mais uma? Esse. Porque o negativo 16 milímetros com 15 centímetros De espaçamento. vai encontrar 15 centímetros de espaçamento. Isso, é 16 milímetros a cada 15 centímetros. Ferro 16 milímetros e o Isso. Encontrei. Isso. Aquela barra na horizontal ali, ela deveria ter uma, a 15 centímetros para cima outra, mais 15 outra e assim de baixo até em cima. Negativo é U. O negativo é aquele que É o U. parece da um... parede. Isso, que está no sentido da parede ali. Sim. Ele serve principalmente para evitar que a parede Isso. deforme muito, né? Da execução, nós temos 2 RTs que nos foram apresentadas, uma do engenheiro civil José Roberto Gomes, da Gomes e Gomes. Um detalhe para essa RT é que ela está do início, 2014, ela foi renovada 2 vezes, porque inicialmente estava como 2014 até 2015, ela foi renovada uma vez para 2016 e uma vez até 2017, e parou por aí. Não vai caber a nós da perícia informar se essa RT vai ter validade até o final da obra, no caso até 2022 ou não, mas a RT válida que tinha nos documentos era essa aí até 2017. Teoricamente, pela RT, indicava o prazo da obra até 2017. Aí vai caber uma análise jurídica depois para entender se essa RT, por ela não ter sido cancelada, ela vai seguir até o final da obra, mesmo não tendo sido atualizada depois, ou não. Aí é uma análise um pouco mais jurídica que envolve um pouco mais de circunstância e não tão... E o CREA. próprio objetivo. E o CREA, com certeza, que deve ser consultado nesse quesito. Já a do Luiz Celito de Souza, eu parei no de Souza propositalmente, as RTs deles começam como Neto, a gente consultou no nosso sistema de identificação civil e é a mesma pessoa, ele trocou de nome durante a execução, então a gente vai ver que tem RT em nome de Luiz Celito de Souza Neto e Luiz Celito de Souza Matos, é a mesma pessoa. Ele sim está desde o começo, 2014 até o 2022, até o final da obra. Tem RT dele de renovação sempre. E aí, as RTs de fiscalização. A gente tem uma primeira RT, que é do engenheiro sanitarista Adalberto Cunha Júnior, que é da Casan, uma RT de coordenação e fiscalização. Essa RT, ela só foi feita no início da obra, 2014 e 2015. Todas elas eram inicialmente 2014 e 2015 e ela nunca foi renovada. Vai caber aquela mesma análise que eu comentei sobre a questão da execução. Já na fiscalização, a gente tem o engenheiro civil Marcelo Vasconcelos Araújo, que ele está do início e ele entrega a obra do dia 1º de maio de 2019 e ele faz uma RT de encerramento, dizendo que ele não mais está responsável. Nos diários de obra, no dia 1º, há uma informação dizendo que no dia 2, o engenheiro Maurício vai assumir no lugar dele como fiscal. Então, o Maurício, na RT dele, ele coloca a indicação do período da obra de 2014 também até o final. Mas a gente entende que, por mais que ele tenha colocado o período integral da obra, pelos diários de obra, ele assumiu de fato no dia 2 de maio. E aí a informação muito importante aqui é que a concretagem da célula B, que é onde são feitas essas análises do aço, a montagem, a aprovação, montagem de forma e a concretagem de fato, elas aconteceram, o primeiro registro no Diário de Obras é no dia 15/8/2018 e ela finaliza, a última etapa da concretagem, ela finaliza dia 10/5/2019, que é a remoção das formas da laje. O segundo engenheiro sanitarista Maurício, ele assume logo antes da concretagem das lajes. A laje está lá no local, a gente não entende que ela teve qualquer influência na ruína da parede. Então, dá para se dizer que na fiscalização, o engenheiro civil Marcelo, ele foi fiscal durante todo o período de interesse para a ruptura de fato. Exato. Isso baseado nos diários de obra, né? E acredito que, finalizando ali com a autoria, a gente teria encerrado a nossa atuação do que foi feito dos laudos até agora. Talvez os senhores já tenham tido conhecimento, a gente solicitou ao Ministério Público
apoio financeiro para a contratação da extração de corpos de prova de concreto para analisar a resistência desse concreto. O laudo da contratada já saiu, o nosso ainda não, mas ele deve ir ao encontro do que foi apresentado. A gente acompanhou todas as extrações, custodiou esse material todo e levou até Lages, acompanhou o rompimento lá e anotou os resultados, que coincidem com o laudo que está sendo apresentado pela contratada do Ministério Público. Então, deve ir ao encontro. Se os senhores já tiverem esse laudo, provavelmente vai encaixar. A gente teve uma reunião com o delegado Felipe Odara, que é quem está coordenando pela Polícia Civil, e ele nos fez alguns quesitos complementares, que também devem sair em breve, mas são mais questões práticas. Por exemplo, se o se o Neto e o Matos, que eu tinha comentado, são a mesma pessoa, esse tipo de análise para amarrar e deixar o laudo um pouco mais claro também, algumas possíveis dubiedades que poderiam ser geradas. Então, o laudo de maior importância que tem para sair agora é esse do concreto e que os resultados não deram satisfatórios, né, pelo o valor de projeto. De qualquer forma, entendemos que o concreto em si, mesmo com uma resistência mais baixa, não é o causador da ruína em si, e sim essa questão da armadura do aço. Até por isso a gente liberou o laudo antes mesmo desse resultado do concreto. Aqui acho que vai caber uma análise mais de superfaturamento, de alguma outra coisa que possam entender, mas não da ruína de fato. E é isso da minha apresentação. Prometi ser rápido, não sei se fui tanto, mas... Doutor Mota? Eu acho que o senhor foi bastante objetivo e, certamente, alguns detalhes nós, posteriormente, podemos até solicitar. Mas eu agradeço muito a apresentação realizada pelo senhor Cassiano Moser Fachinello Bren, que é o superintendente regional da Polícia Científica em Florianópolis, dos laudos periciais elaborados por sua equipe e demais técnicos da Polícia Científica. E como relator dessa comissão, eu vou pedir permissão aos membros para tecer alguns questionamentos. O primeiro deles, dentre as divergências que foram apontadas pela Polícia Científica em relação à estrutura executada e a projetada no reservatório rompido, 3 delas confirmaram o que esta comissão mista já vinha referenciando, fruto de um relatório interno coincidente, elaborado pela própria Casan, contratou uma perícia externa. E sobre isso, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. O senhor nos trouxe que sobre as armaduras longitudinais de 25 milímetros, deveriam ter 13 barras, presencialmente foram constatadas apenas 8, podendo as 5 restantes existirem dentro de cada pilar afetado pelo rompimento. Entretanto, o relatório que a Casan registra é um posicionamento inadequado de todas as 13 barras, ou seja, dando como certa a presença dessas 13, que eventualmente se encontram dentro dos pilares afetados, conforme a evidência esse slide que eu peço seja, por favor, colocado, que é o slide número 1, em relação à posição inadequada das barras de 25 milímetros. Diante disso é que eu pergunto quais as limitações para que a perícia científica pudesse atestar a existência ou a ausência dessas outras 5 barras de 25 milímetros possivelmente existentes, portanto existentes ou não, dentro de cada pilar. E segundo, não houve a possibilidade de buscar a confirmação da existência das 5 barras dentro dos pilares, nem ao menos no pilar 74, aparentemente já comprometido, conforme o slide que nós temos. Por favor. Perfeito. Eu desconheço a análise da Casan, se de fato fizeram alguma análise extra. Existem alguns métodos que podem sugerir existir o aço ali dentro ou não. A gente até utilizou na extração de corpos de prova, não nosso, porque a Polícia Científica não dispõe desses equipamentos, mas equipamentos para, com campos magnéticos, tentar buscar aço ali dentro. Devido à quantidade de aço, essa análise ela também não seria muito precisa, porque eu poderia encontrar um estribo ou um aço lá de dentro da estrutura e ele me apontar ali fora. Então, fica uma análise um pouco mais difícil e nós também não dispomos desse equipamento em si. Para essa análise, a maneira mais simples e é o que a gente aguarda para poder fazer é, de fato, o momento da demolição, porque eu imagino que
que seja demolido, pelo menos a Casano sinalizou dessa forma, que pretendem demolir. E nesse momento da demolição acompanhar para, de fato, constatar, tirar essa dubiedade se existiam. Okay. De qualquer forma, os 8, indo ao encontro do relatório da Casano, eles estão mal posicionados. Certo. Quer dizer, caso haja efetivamente ausência das barras, nós temos uma divergência ainda mais grave sobre a situação daquelas barras de 25 milímetros. Outra questão estrutural que temos indagado de forma recorrente a todos os convidados até aqui é referente a uma dúvida que foi anotada num diário de obra do dia 15 de setembro de 2017, trazida pelo fiscal da construtora. Eu vou pedir que, se puder fechar para mim, isso, colocando mais ao centro esta parte que está... nesta data, foi enviado um e-mail para o engenheiro Hugo Roden, que era o relator, desculpem, era o gestor, nós tínhamos os fiscais da Casan, o gestor e o engenheiro da Topossolo, com cópia para o fiscal solicitando esclarecimento quanto ao fato de não haver no projeto estrutural uma armadura que faça a ligação entre as paredes. No projeto arquitetônico mostra uma misula na ligação das paredes, mas não foi projetada a armatura para isso. Isso foi colocado e dado exposto, considerando que a resposta ao questionamento possivelmente esteja anotada num diário de obra de outubro de 2017, que eu não sei se vocês chegaram a constatar, nós até agora ainda não encontramos esse diário. Foi dito pelo fiscal da Casan, pelo coordenador, que eles têm uma cópia desse diário em Excel e por isso não tinham conseguido nos trazer. Nós pedimos a eles que mandassem mesmo em Excel, porque nós acreditamos que haja uma resposta a essa indagação e até que não haja essa resposta, a gente não sabe o que dizer. Em novembro, os serviços prosseguiram, ou seja, sumiu esse diário da obra de outubro e em novembro a obra prosseguiu, considerando ainda que o engenheiro responsável pelo projeto estrutural, o senhor Paulo da Topossolo, quando indagado aqui, ele estava na sua posição, ele afirmou que, em resposta ao questionamento da construtora, indicou a colocação de barras de 16 milímetros para garantir a ligação entre as paredes. Considerando, por fim, que na presença dos fiscais da Casan nesta comissão foi lido um e-mail entre a companhia e o senhor Paulo da Topossolo, onde a companhia aguardava uma confirmação sobre a possibilidade de reduzir a quantidade das armaduras de 16 milímetros entre pilares e parede para compensar a quantidade a ser utilizada para garantir a ligação entre paredes. Aí é que eu pergunto, o senhor se recorda de ter encontrado essas tais barras de 16 milímetros aplicada no encontro entre as paredes, próximo ao pilar 71, por exemplo, aliás, 74, desculpe, pilar 71, por favor? O senhor se recorda de algo assim? Eu me recordo de haverem armaduras de ligação nos cantos, né, onde Sim. tem as duas paredes, mas eu não me recordo. Posso buscar essa informação também nas fotos, nas medições que nós temos, para avaliar espessura e posicionamento, para avaliar se realmente existiu e se no projeto original não tem. Nós podemos até reencaminhar, porque é um pouco complexa a pergunta, encaminhar completa a pergunta depois e agradecemos se puder nos responder. Perfeito. Pois não, fique à vontade. Sobre esse diário de obra de outubro, a gente também não tem ele, a gente notou a falta e as informações que nós tínhamos é que a Casan não tinha mais esse relatório, pelo menos foi o que nos foi passado quando solicitamos também. Pois não. Eu vou só reforçar o que o coordenador dos fiscais, o Adalberto, nos disse, é que eles tinham uma cópia em Excel, então por isso eles não haviam trazido. Nós pedimos mesmo em Excel e ainda não veio. Recentemente foi inserido no inquérito civil que tramita na 29ª PJ da capital o resultado das análises de resistência do concreto extraídos do reservatório R4. Conforme uma tabela que a gente traz também no slide número 4, é possível notar que em 70% das amostras extraídas não se atingiu a resistência de 30 MPa projetada. Então, a gente tem ali os quadrinhos embaixo são os resultados finais das amostras. Se vocês observarem, há 4 quadrinhos em vermelho, um pouco mais escuro.
são os únicos em que se atingiu o mínimo exigido para dizer que o concreto estava adequado. Nos outros todos, 2, 4, 6, 8, 9 amostras, não se atingiu o mínimo necessário para se consolidar a qualidade do concreto. E ainda sobre a parede colapsada, que é a parede sul, das 4 amostras extraídas, 3 apresentaram resistência abaixo da projetada. O senhor teria algum comentário a fazer sobre os resultados, uma vez que o senhor já antecipou que não tinha ainda o resultado das provas, mas tomando conhecimento agora, o que poderia ser dito? Mesmo assim, o concreto não foi o ponto fundamental na visão de vocês? Isso. Ou pode ter contribuído de alguma forma, mas não foi o fundamental? Eu tive acesso a esse laudo já antes também, a gente só não emitiu o nosso ainda, né? O perito José Queires que vai relatar. De fato, muitos estavam abaixo, e não pouco abaixo, estavam muito abaixo do preconizado. O projeto ele previa 30 MPa, 30 megapascais para toda a obra, e a gente vê que alguns chegam ali a 21, bem baixo, tem até um 20,19. O concreto em si, ele não é feito para resistir à tração. A gente entende que o rompimento ali se deu porque a parede descolou do pilar, então foi um esforço de tração. No concreto armado, quem resiste a isso geralmente é o aço. Então, eu acredito que o concreto em si, se ele fosse o problema para algo, seria algum rompimento de pilar que deslizasse pela questão da compressão. De fato, está abaixo, está bem abaixo, e vários, não é uma amostra isolada, então, como foi comentado, 70% é algo que chama atenção. Eu, particularmente, na perícia inicial ali, não esperava tantos resultados abaixo, mas a gente segue com a hipótese de que não foi causa determinante a questão do concreto em si, apesar de ser algo grave que merece atenção também. Bom, a penúltima indagação é a seguinte: entre a concretagem das paredes e pilares, desde as vigas até a laje, foram necessários alguns níveis de aplicação do concreto executados em diferentes dias, quer dizer, não colocaram tudo de uma vez. Além disso, em cada nível da estrutura a ser concretada, a data do serviço deveria ser informada aos fiscais com 48 horas de antecedência, até para verificar as armaduras e monitoramento da aplicação da argamassa. Diante disso, eu lhe pergunto, a quais fiscais, tanto da Casan quanto da construtora, recai a atribuição de ter fiscalizado nas datas em que as concretagens das paredes foram executadas? Indo aí naquele último slide que eu tinha colocado, ao engenheiro civil que estava até o dia 1º de maio, Marcelo. Fiscal da Casan. Isso, ele era o fiscal da obra. Na concretagem, existem 2 aprovações. Existe a aprovação do engenheiro da construtora e do engenheiro fiscal. Ambos têm que dar o aceite. E isso, a mera assinatura no diário de obras, onde está escrito concretagem aprovado ali, já tacitamente imbui essa aceitação. Sim. Eu me recordo que no reservatório de Forquilinhas, um caminhão foi rejeitado e isso está no diário de obras de lá. No diário de obras do reservatório aqui, que estourou, havia uma observação da construtora, numa das datas, dizendo que a forma, o processo em si aplicado ali era diferente do processo aplicado lá. Mas não entram em detalhes. Vocês chegaram a essa observação? Perceberam isso ou não? Essa em específico não nos atentamos. É que o senhor falou que praticamente pegou o diário de obra durante a concretagem. Isso. É possível que esteja fora, mas há uma observação num dos diários de obras dizendo isso. Um fato interessante que, como eu comentei, não entrou no nosso laudo exatamente por não estar no escopo dos quesitos que nos foram feitos, mas existem os relatórios de análise do concreto da concreteira, que eles guardam esses registros. E vários deles apresentam não conformes também, e até onde a gente teve conhecimento, não houve nenhuma ação em relação a isso. Sim. Nem de rejeição de caminhão, nem mesmo de alteração. Os concretos trazidos para o reservatório que estourou. Para o R4, exatamente. Ali tem os registros do... Deixa eu voltar. Isso. Esses relatórios, nós não eles não encontrar eles não estão claros. Porque eles dizem que é para
para empresa, para Gomes e Gomes, só que não especificam para qual reservatório isso, foi. A gente teve essa dificuldade, sim. Então, nós encontramos. Me retratando, não dá para dizer que foi do Ok. R4. Por fim, para terminar, para registro dessa comissão, eu volto a lhe perguntar. Até aqui é conclusivo, tendo como base o laudo pericial apresentado, que as 4 divergências trazidas pela Polícia Científica determinam os reais motivos que levaram ao colapso do reservatório. E indo mais além, é possível descrever a sequência de acontecimentos na estrutura que levaram ao rompimento da parede, onde começou exatamente, há quem diga que foi pela parte de cima, por aquelas imagens que a câmera da Polícia Civil em frente detectou no momento do estouro. Enfim, eu faço a pergunta, não vou lá a resposta, evidentemente, mas gostaria de ouvi-lo, por favor. Eu até analisei no dia mesmo essas imagens da PM, mas é difícil analisar qualquer coisa conclusiva, porque quando ela vira para o local, já estava rompido. Isso. Então, o que a gente consegue ver é um pouco da dobra dessa parede, como ela ficou no chão depois. Ela parece ter dado causa numa região, 1/3, na parte um pouco mais inferior ali. Eu não diria nem do meio para cima, porque como existe uma parte mais elevada embaixo, na hora que tomba, ela quebra ali e às vezes dá a impressão que foi mais alto. Compreendo. Né? Pensando fisicamente pela pressão da água, a pressão ela é muito mais alta embaixo. Mas embaixo você tem aquele aço de ligação que ele existia no local, que dava uma resistência maior. Então a gente estima que vai ser ali entre 1/3 e metade da altura, mas isso é uma estimativa que uma margem de erro bem grande, digamos assim. Mas até lembrando agora, tu comentou antes da questão dessas juntas que existiam, eu acabei não respondendo. Essas juntas de concretagem, né? Existem normas de lançamento de concreto que você não pode lançar mais do que 2,5 metros, então é completamente usual fazer isso e existem essas juntas. Até me questionaram se isso também não poderia ter dado causa, mas quando pensando na estrutura executada corretamente, essas paredes elas deveriam descarregar horizontalmente nos pilares do lado. Então, essas juntas elas teriam um papel muito pequeno, porque elas não deveriam estar resistindo. A partir do momento que a parede não está mais presa corretamente nos pilares, aí sim a tensão muda de direção e aí essas juntas começam a ter uma influência. Mas pode ter sido concorrente para romper, mas não causa. Né? Como causa, vocês apontam, então, as inadequações, especialmente da armadura nessa interface do pilar com a parede. Okay. O senhor gostaria de fazer alguma observação? Meus colegas, fiquem à vontade, por favor. Consulta Vossa Excelência, já terminou? Terminei. Então, consulta os demais deputados se tem algum questionamento, deputado Antídio. Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero parabenizar ao senhor presidente e ao nosso deputado também, Mário Mota, e ao doutor Cassiano, e dizer o seguinte, pelo que a gente tem ouvido e apreciado, nobre deputado, é visível que aqui houve ato de desvio de material, é mais do que claro, a gente vê na qualidade do concreto, vê na questão da ferragem, né? Certamente é a conclusão final que nós vamos chegar, o deputado Mário Mota, senhor presidente, nobre colega deputado, é mais um caso de corrupção que a gente vê dentro do setor público, e isso nós como prefeitos em Jaraguá do Sul, quanto que a gente fiscalizava e ficava em cima, e vou dizer, não é fácil, porque infelizmente se criou essa cultura e nós temos que combater isso e condenar, levar à condenação os culpados, porque o desvio de dinheiro público é crime sério. Obrigado a todos e parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado Marquito. Sim, eu tenho uma questão. No laudo tem colocado que é a questão da posição da ferragem, né? Mas também no laudo apresenta a incongruência, né? Ou a incompatibilidade entre o que estava projetado e o que foi executado, especialmente das barras, né? Das polegadas das barras, né? E isso também no ato conclusivo
não aparece como possível causa também do rompimento? O uso diminuído das barras utilizadas para os estribos e também para as telas? Eu acredito que na conclusão do laudo apresenta exatamente esse ponto. Ah, Então, vai ao encontro disso, sim. Uhum. Exatamente esse posicionamento da barra longitudinal, a ausência de um estribo bem executado e também em quantitativos menores, e a ausência aí total daquela armadura de negativo são as causas determinantes para o rompimento. Eu queria, no início da tua apresentação, tu coloca que não houve crime ambiental, né? E fala que não teve mortes de animais. Mas a Defesa Civil, nos indicadores que ela levanta, ela fala da morte de animal doméstico, de 1 ou 2, se eu não me engano. Só para... E é um dado oficial da Defesa Civil, né? Na época que estava levantando quantas casas foram afetadas, qual o nível de afetação das casas, e levantou-se também essa questão da morte de animais domésticos, né? Então, não sei como é que isso se compara com os dados oficiais da Defesa Civil. A princípio, quando fizemos o laudo, aí vou pedir um pouco de licença, porque Sim. não é da minha área, apesar de ter coordenado a equipe, né? Uhum. Eles não tinham, pelo menos a época que foi emitido o laudo, nenhuma informação sobre morte de animais ou a parte de dano ambiental. Até questionei bastante, pois o tamanho do evento, a impressão que passa inicialmente é que teriam inúmeros crimes ambientais envolvidos, mas eles não constataram nenhum. Caso haja esse interesse, a gente pode conversar com o delegado Felipe para ver se ele entende dessa forma e para que se quesite e apresente esses novos dados também. Se houveram, pode ser feita uma reanálise, né? O laudo ele nunca é definitivo, apesar de ser conclusivo com o que tem no momento. Quando se vê novos fatos, a análise pode ser refeita e ser redigido laudos complementares, né? Então, Deputado Marquito, se me permite, crime ambiental, qual é o conceito de vocês, além da morte de animais domésticos, por exemplo? existe uma variedade, né? No Código Penal são vários itens e existem crime de poluição, crime de dano à flora, crime de dano à fauna. Nos quesitos que vieram, veio um rol bem extenso de quesitos, pedindo especificamente quase todos os pontos ali do Código Penal, e a equipe que deslocou para o local, fez o levantamento, não constatou nada que se enquadrasse claramente ali, né? Okay. Aí, lembrando que a prova técnica, não é minha área também, mas a parte pericial, a gente acaba não atuando com coisas circunstanciais. Então, se pode talvez ter, a gente acaba não colocando. A gente coloca, a gente tem como provar e a certeza que de fato existiu aquilo. Deputado Marquito, eu entendo até porque houve ali, né, um derramamento de água tratada e tal. Eu também não consigo enxergar, assim, consigo verificar essa questão, né? Mas... eu acho que devem ter encontrado a referência dos animais domésticos como o impacto na fauna, né, vamos chamar assim, fazendo uma analogia, né? Tá. Mas é muito mais do ponto de vista de um ente, né, da família, do que uma questão de impacto na fauna, na flora, até porque é uma área altamente antropizada, altamente urbanizada, que o ambiente ali não era o grande objeto, né? O objeto eram as pessoas que estavam ali. Então, só para dizer que esse dado é um dado oficial, assim, de que teve a morte de animais domésticos, né? Então, se isso é um crime ambiental, é outra coisa, assim, né? Se é considerado como fauna, né? Então, é outra discussão, na verdade. Eu queria também... Tu falaste sobre a questão de ter no laudo periciado as responsabilidades técnicas, né, das etapas, né? E falou que vocês não concluem, porque a conclusão tem que ser do ponto de vista judicial, né? Se considera ou não considera. Agora, vocês também periciaram os diários da obra, não?
os referentes àquele período só da os- concretagem. Só referente sim. ao período de Os concretagem. demais foi só aquela passagem para ver se encontrava alguma coisa da célula B. Se não encontrava, a gente Tá. deixou de lado. E vocês não periciaram essa questão de quem tomou a decisão de modificar o tipo de ferro a ser instalado ou as posições entre o projetado e o executado? Vocês não chegaram a periciar essa... Pelo que eu me lembre, não aparece claramente nos diários de obra. E aí, então, a gente não consegue concluir ou cravar exatamente esse de outubro, que Ou provavelmente está no de outubro. Nós poderia estamos estar essa aguardando. resposta. A gente não tem ele. Então, a gente não consegue colocar no laudo exatamente porque a gente não consegue concluir ou comprovar com um documento isso. Não quer dizer que não tenha existido alguém que autorizou ou não isso. Mas a gente não tem nos documentos ali, pelo menos. Vocês não conseguem periciar pela falta de documentos? Exato. Então tá, para mim era isso mesmo. Obrigado. Bom, então eu agradeço imensamente a presença do Dr. Cassiano aqui conosco. Enriqueceu grandemente o nosso trabalho aqui na comissão. E na esteira do deputado Antídio Lunelli, parabenizar o trabalho da Polícia Científica de Santa Catarina, que é um trabalho extremamente elogiável, né? Reconhecido. A gente sabe do material humano, da dificuldade que tem, com poucas pessoas, entregar um trabalho que entrega de excelência. Eu mesmo, na minha atividade como advogado, posso testemunhar a excelência do trabalho prestado pela Polícia Científica. Então, leve isso também aos seus colegas lá de trabalho, com o nosso reconhecimento. Tá bom? Muito obrigado. O senhor está dispensado. E qualquer coisa, o relator pode convidar o senhor para voltar aqui. Tá bom? Perfeito. Se quiserem também, sigo à disposição para enviarem questionamentos ou algum item mais específico, que seja de resposta mais rápida, a gente consegue responder também. Obrigado. Só um minutinho, senhor presidente. Claro. Agradecendo e elogiando mais uma vez, né? Mas, senhor presidente, nobre deputado Mário Mota, deputado Marquito, né, o doutor Cassiano, eu acho que tem que servir de exemplo isso que está acontecendo aqui. Eu falo pela dificuldade como prefeito que passei do nosso município, do trabalho sério e transparente que nós fizemos. E os projetos, né, eles são feitos de uma forma... E caros, são caríssimos. E depois, na hora da execução, normalmente as obras públicas, elas não conferem com a realidade daquilo que foi projetado. Quantos e quantos que nós pegamos lá em Jaraguá do Sul, e a dificuldade para você encerrar um contrato desse, para você fazer uma nova licitação. Então, isso que sirva de exemplo, da forma como está sendo bem conduzida, tá? A gente tem que começar. Eu sempre digo, desvio de dinheiro público é crime, e tem que ter o seu devido, né, a sua devida punição, responsabilização. Obrigado. Deputado Antídio, eu queria fazer um registro que nós trabalhamos aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão Especial, na CPI, dos respiradores, que foi um trabalho extraordinário da Assembleia, talvez a maior investigação já feita pelo Parlamento catarinense, que resultou agora em diversas denúncias, diversos processos criminais, afastamentos, responsabilidades que estão acontecendo no Poder Judiciário. E pasme, eu comunico, pasme, que na parte administrativa, ou seja, dentro do governo do Estado, a investigação não se concluiu ainda. Sabe, os servidores ainda não se tem um relatório dos servidores, da responsabilidade dos servidores. Os processos já foram ajuizados, já está sentença acontecendo, já estão fazendo termo de ajustamento de conduta, já estão fazendo um monte de coisa. E dentro da esfera administrativa, ainda não há uma conclusão da responsabilidade dos servidores. Porque aqui nós não estamos diante só do caso do rompimento, dos prejuízos, né? Nós precisamos saber por que um servidor público que é pago para fiscalizar a obra, um engenheiro que é pago para certificar a qualidade da obra, o outro que é pago para fiscalizar, o fiscal do fiscal também é pago. Todo mundo é pago para fazer o seu trabalho, para saber se o ferro é de 8, se tem 15, tem 20, se é 16 centímetros, se não é, se a amarração está correta, se não é. Fiscais que fazem, porque isso são medições, essas obras são todas medidas. E quem assina essas medições é que tem que pagar, sabe?
Quem certificou essa obra, quem certificou a qualidade dessa obra, quem disse que essa obra era perfeita, adequada, etc, tinha segurança, essa pessoa tem que pagar junto com os demais. E se for servidor público, tem que pagar exemplarmente. Tá? Exemplarmente. Então, o trabalho dessa comissão vai ser também de forma a pressionar a própria Casan, o patrão, ou quem quer que sejam os responsáveis, a responsabilidade aos servidores que são pagos para fazer o trabalho e não fazem. Né? Se o senhor me permitir, eu só Você tem a palavra sempre. gostaria de acrescentar o fato de que o relatório do estouro da lagoa de decantação da Casan na Lagoa da Conceição ainda não chegou ao seu final. Na semana retrasada, nós consultamos a Casan, a equipe que estava completando o relatório havia terminado, segundo a informação, e tinha encaminhado a direção da Casan para que ela tomasse conhecimento. Só depois disso é que ela divulgaria. Então, embora não tenha nada a ver diretamente com a nossa comissão mista, nós continuaremos solicitando a Casan até para uma divulgação, para que a população saiba o que efetivamente aconteceu e quem são os possíveis responsáveis por aquele outro acidente ou incidente que pode se considerar, sim, um crime ambiental pelas normativas que vocês estabeleceram e segue. Bom, de fato, a Assembleia Legislativa cumpre um papel extraordinário quando exercita esse tipo de procedimento, porque eu não tenho dúvida, com a estrutura que a gente tem aqui, com a condição que a gente tem, com a capacidade intelectual que todos nós temos, de entregar muito mais rapidamente e com muito mais eficiência a resposta para a sociedade. Então, é um trabalho extraordinário. Eu quero agradecer imensamente o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que tem dado toda a estrutura para que possamos fazer o nosso trabalho. Então, dito isso, eu informo a Vossas Excelências que dia 28 de novembro nós temos uma nova reunião para ouvir o diretor-presidente da Casan. Nesse dia, eu vou consultar o relator se pretende estender o tempo do trabalho da nossa comissão ou se vai apresentar o relatório no prazo estabelecido, 12/12. Então, já advirto Vossa Excelência que Vossa Excelência será consultado nesse dia para dizer se está apto a proceder o relatório ou se vai solicitar um período ainda maior para a conclusão dos trabalhos. Então, faço essa anotação apenas, deputado. Além do presidente da Casan, nós temos mais 3 convidados que estamos confirmando com o vice-presidente da comissão, o deputado Marquito, que posteriormente nos repassará seus nomes até para confirmarmos os convites. E também é convidado o presidente da Casan. Da primeira vez ele se colocou à disposição, esteve aqui, enfim, e disse que voltaria sempre que necessário. Então, nós esperamos que todos venham. Posterior a esse dia 28, nós temos, então, aprovado o requerimento para uma reunião do dia 5 ou dia 6. Nós colocamos 5 porque é o dia efetivo da terça-feira. Se, porventura, o convidado não puder vir no dia 5, que seria o senhor Hugo Roden, que é quem talvez vai nos dizer se alguém perguntou para alguém que poderia modificar o projeto e recebeu ou não a informação, porque ele era um intermediário entre os fiscais e o projetista. Nós teremos, então, mais uma reunião no dia 5. É muito provável que na próxima reunião eu solicite uma prorrogação, sem exagero, essa de 1 ano depois, para que nós possamos juntar todo esse material e preparar o nosso relatório final. Eu tomando conhecimento dessa ouvida das demais testemunhas, deputado Marquito, com relação aos nomes que Vossa Excelência pretende ouvir, eu preciso que eles estejam anotados, qualificados e preciso que sejam aprovados na comissão. Não pode ser, sabe? Mas os nomes já estão anotados? Pois não aprovamos nominalmente. Nós precisamos aprovar os nomes primeiro. Não aprovamos nominalmente, aprovamos o representante dessa área, um representante da outra. Nós precisamos primeiro aprovar o nome, saber quem é a pessoa e para poder aprovar essa pessoa. Então, nós temos mais uma reunião que seria do próximo dia 28 para aprovação dos nomes, que foi aprovado. Então eu posso sugerir aqui os nomes, a gente aprova hoje. Se for o caso. Porque... É que eu preciso constar em ata. Sim, eu vou... Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Ou se eu quiser botar por escrito, eu posso deferir por escrito. Não tem problema.
Tá, eu vou pegar aqui rapidamente. Então, a gente pode votar hoje. Se eu tiver Sim, os só um nomes. minutinho. Uhum. Tá, tranquilo. Uhum. Eu só quero relembrar que nós não pudemos contar com o representante da Gomes e Gomes, que é a empresa construtora, na data solicitada lá atrás, e eles se colocaram à disposição para uma próxima data. Então, nós temos ainda o dia 5, com essa possibilidade do senhor Hugo Roden, e estamos contatando os representantes da Gomes e Gomes para ver se eles poderão vir no dia 5 ou, se for o caso, numa reunião extraordinária do dia 6. Mas é fundamental que a gente ofereça, pelo menos, o convite e o espaço para que a empresa dê a sua versão. É fundamental para a própria empresa. Para o relatório, é evidente, nós temos uma série de informações que são importantes, mas até para garantir a participação da Gomes e Gomes e para que ela responda às possíveis dúvidas que sejam naturalmente fruto das perícias feitas até aqui, pela Casan, pela Polícia Científica ou pela própria Gomes e Gomes. O senhor tem os nomes? Sim, eu tenho. Então eu faço requerimento de forma oral para os dois nomes, Rodrigo Tim, com 2 M's, e João Pedro Moraes. Então, a discussão, requerimento do deputado Marquito para ouvir o Pedro Gomes. Rodrigo Tim, com 2 M's, e João Pedro Moraes. João Pedro Moraes. Em discussão, não havendo o que quer discutir, em votação, aprovado a unanimidade, providências da Secretaria. Tá. Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada a nossa reunião, convocando a próxima para o calendário estabelecido no cronograma.